Olá, gente, tudo bem com vocês? Vamos ao nosso estudo. Eu gostaria de convidar a gente para fazer um estudo hoje como preparação, como introdução para os próximos temas que eu já vou colocar aqui, que estão na apostila 1, no módulo 4, a vida no plano espiritual. Então, nas próximas reuniões, nós vamos estudar todos esses temas, começando pelo tema 1, desencarnação, depois tema 2, espíritos errantes, tema 3, comunidades do plano extrafísico, tema 4, exemplos de comunidades espirituais, tema 5, exemplos de comunidades espirituais 2, e que são temas que são muito importantes para que a gente possa compreender algo que é fundamental no nosso trabalho mediúnico, para quando nós vamos realizar os nossos trabalhos mediúnicos. E é fundamental porque um trabalho mediúnico, ele se aplica a nós que somos encarnados também, se aplica aos trabalhadores, se aplica aos pacientes dos trabalhos de desobsessão encarnados, mas aplica-se também aos desencarnados. E lá na apostila 2, no programa 2, no módulo 1, tema 3, nós vamos ver algo muito importante sobre os participantes desencarnados da reunião mediúnica. E é sobre isso que a gente quer conversar um pouquinho hoje. Então, essa introdução de hoje é para a gente entender os objetivos de uma reunião mediúnica, né? E para a gente entender por que é tão importante a gente compreender o que acontece do outro lado. Porque só entendendo o que acontece, a origem dos espíritos que nos chegam, dos desencarnados, que nos chegam nas reuniões mediúnicas, nós podemos entender como atendê-los melhor, como recebê-los da melhor forma possível, entendendo o que eles trazem com eles, né? Então, por isso, os próximos temas eles vão ser tão importantes para a gente compreender o funcionamento de uma reunião mediúnica. Se nós começarmos percebendo, estudando, tentando entender a natureza dos trabalhos mediúnicos, a natureza das comunicações mediúnicas, nós vamos entender que essas comunicações elas se deram desde sempre, e nós já vimos isso no ano passado, quando nós estudamos da questão dos horizontes espirituais, e a gente viu que a mediunidade ela tem raízes no próprio surgimento do homem. Sempre que o homem existiu, existiram comunicações, obviamente não tão ostensivas, não tão claras. Essas comunicações elas vão ganhando terreno, abrindo espaço, abrindo novos horizontes a partir do momento em que o homem vai se espiritualizando também. Mas os exemplos claros, alguns dos exemplos mais claros que nós podemos encontrar em termos de comunicação espiritual são aqueles que nós encontramos na Bíblia, né? Então está cheio de exemplos por aí. Nos livros do Evangelho, por exemplo, nós vemos comunicações de fundo físico, manifestações de efeitos físicos, como por exemplo a transfiguração de Jesus, na qual existe a materialização de dois espíritos, Moisés e Elias. Existe um fenômeno de voz direta, ou pneumatofonia, quando a nuvem, depois da comunicação, desce sobre eles e daquela nuvem se desprende uma voz que diz: esse é o meu filho bem-amado, ouvi-o, né? E depois, quando Jesus sai dali, diz que aquilo não deveria ser comentado com ninguém, não o digais a ninguém, falando isso aos apóstolos que o assessoravam, que estavam com ele. E mais tarde também, quando eles chegam à vila, à cidade, existe um exemplo de comunicação mediúnica, propriamente dito, quando um pai vem ao encontro de Jesus e pede muito comovidamente que ele cuidasse do filho dele,
que era tido como lunático porque tinha convulsões e caía no fogo e caía na água. E Jesus pede que tragam o filho até ele, e quando o pai traz o filho até ele, no mesmo instante um espírito se comunica através dele, Jesus repreende o espírito então deixa o menino livre. E nisso nós vemos alguns exemplos de comunicações mediúnicas, comunicações de efeitos físicos, como nós citamos, e comunicação de manifestação do espírito, através de um processo obsessivo, mas entendemos que o menino que sofre os processos de obsessão, naquele instante agia como um intermediário, alguém através de quem aquele espírito sofredor se comunicava, e nós percebemos que as escrituras, os evangelhos estão cheios dessas comunicações, desses exemplos, né? Nós poderíamos citar vários aqui, não é o caso. Também é muito claro, muito rico tudo aquilo que nós encontramos no livro dos médiuns, tudo aquilo que nós encontramos na Gênese, tudo aquilo que nós encontramos em O Céu e o Inferno, nas comunicações que são trazidas pelos espíritos, falando da sua sorte, dos lugares em que vivem, de por que sofrem daquela forma. Enfim, a comunicação mediúnica não é um espaço de comunicação de mortos. E nós encontramos lá na própria Bíblia, aos tempos de Moisés, quando se dizia, a lei dizia que os mortos não se poderiam comunicar, que deveria se evitar a comunicação com os mortos. 2 pontos, isso se dava pelo fato do abuso da comunicação, das pessoas que buscavam apenas questões muito corriqueiras, questões muito mundanas naquelas comunicações, sem buscar um fundo de orientação, um fundo de elevação. Esse é o primeiro ponto, por isso a proibição de Moisés, porque tornava-se algo corriqueiro e muito mais de curiosidade do que de qualquer outra coisa. E o segundo ponto é que não se pode realmente comunicar com os mortos, porque o que morre são os corpos, e os corpos não se comunicam. O que se comunicam são os espíritos, que são seres viventes, né? Então, na questão da comunicação, Kardec, lá no Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns, no primeiro livro, vai fazer uma pergunta que é pontual e que é fundamental. E ele vai perguntar o seguinte: há espíritos? Afinal de contas, há espíritos? E nesse mesmo texto, capítulo 1 de O Livro dos Médiuns, ele vai colocar uma parte que é muito interessante. Eu vou ler aqui. Mas entendemos que as almas, em vez de penarem ou gozarem em determinado lugar, carregam em seu íntimo a felicidade ou a desgraça, pois a sorte de cada uma depende da sua condição moral, e que a reunião das almas boas e afins é um motivo de felicidade, e tudo se tornará mais claro. Compreendamos que, segundo o seu grau de pureza, elas percebem e têm visões inacessíveis, às mais grosseiras, que somente pelos esforços que fazem para se melhorarem e depois das provas necessárias, podem atingir os graus mais elevados, que os anjos são as almas humanas que chegaram ao grau supremo e que todos podemos chegar até lá através da boa vontade, que os anjos são os mensageiros de Deus, incumbidos de zelar pela execução dos seus desígnios em todo o universo, sendo felizes com essa missão gloriosa. E a felicidade de após morte será uma condição útil e aceitável, mais atraente que a inutilidade perpétua da contemplação eterna. E os demônios? Compreendamos que são almas das criaturas más, ainda não depuradas, mas que podem chegar, como as outras, ao estado de pureza, e a justiça e a bondade de Deus se tornarão racionais, ao contrário do que se nos apresenta a doutrina dos seres criados para o mal, de maneira irrevogável. Eis, afinal, o que a mais exigente razão, a lógica mais rigorosa, o bom senso, numa palavra,
podem admitir. Então Kardec vai colocar nesse ponto aqui que os espíritos, aqueles que vivem no plano espiritual, no estado da erraticidade, entre as reencarnações, ou aqueles que já atingiram o grau de pureza, têm todos o mesmo ponto de partida e todos o mesmo destino. O destino de todos nós é atingirmos a perfeição. O ponto de partida também é exatamente o mesmo para todos nós. Não existem privilegiados. E esses espíritos, conforme o que coloca Kardec aqui, são mais ou menos felizes conforme a sorte das suas ações enquanto existentes, enquanto encarnados, das suas ações no plano físico. E colocamos isso porque, obviamente, os espíritos que chegaram ao grau de perfeição não precisam mais reencarnar, tendo atingido esse grau de depuração nas vidas físicas, nas existências físicas, nas reencarnações, onde se depuraram até que pudessem chegar a esse nível de não precisar mais das reencarnações. Nós falamos isso para que nós possamos compreender da necessidade de nós sabermos, conhecermos sobre o trabalho que nós realizamos e sobre aqueles que se comunicam conosco nesses trabalhos. E é interessante como Paulo, na primeira epístola aos Coríntios, coloca sobre isso, tanto que Hermínio de Miranda tem a oportunidade de dizer que essa carta é o livro dos médiuns de Paulo, o apóstolo. Então, no versículo 12 da primeira epístola aos Coríntios, Paulo vai falar bastante sobre a questão das comunicações espíritas, das comunicações mediúnicas. Ele vai dizer mais ou menos o seguinte, a certo ponto da carta. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Ele coloca aí da necessidade de nós conhecermos sobre a mediunidade, para que nós possamos executar o trabalho da melhor forma possível. Vós bem sabeis que ereis gentios, levados aos ídolos mudos, conforme ereis guiados. E aqui ele fala da questão da adoração a objetos, a inanimados, a totens, a estátuas e essas questões todas. E ele vai falar sobre a questão da diversidade das características mediúnicas. Ora, a diversidade de dons, mas o espírito, a essência, é sempre o mesmo. E a diversidade de mistérios, mas o Senhor, a lei divina é sempre a mesma. A vontade que impera através da providência divina é sempre a mesma. E a diversidade de operações, mas é o mesmo Senhor que opera em tudo e em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, e aí ele vai colocar nesse ponto mais especificamente sobre as características diferentes de mediunidade, sobre os diversos tipos de mediunidade que Kardec, no livro dos médiuns, vai estudar e esmiuçar como sendo dos médiuns especiais. E aqui ele vai falar o seguinte, Paulo: porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e ao outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e ao outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e ao outro, os dons de curar, e a outro, as operações de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação das línguas. E aqui nós podemos perceber da questão da grandiosidade e da diversidade daquilo que Paulo fala sobre dons espirituais, que ele chama de dons espirituais, que Kardec naturalmente vai chamar de mediunidade, as características diferentes de mediunidade. Ainda sobre isso, João vai colocar na sua primeira epístola uma advertência muito interessante para nós que trabalhamos com os espíritos. Ele vai dizer o seguinte: amados, não creais em todos os espíritos, mas provai se os espíritos procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm se levantado no mundo. É um alerta para que nós venhamos a conhecer os espíritos que se comunicam conosco, porque muitos espíritos
se colocam como sábios sem que tragam sabedoria, se colocam como bondosos sem que tragam consigo bondade, se colocam como sofredores, e isso acontece também, com o fim tão somente de roubar tempo às reuniões mediúnicas. E nós precisamos conhecer essa natureza, porque para que um trabalho possa se desenvolver da melhor forma possível, é necessário que nós tenhamos o conhecimento com relação à natureza dos espíritos que se comunicam, a situação que eles ocupam no plano espiritual e com que objetivo a providência divina permite que essas comunicações se deem. Então, esses pontos são fundamentais. Nós conseguimos ver isso melhor quando nós estudamos o livro dos médiuns, quando lá na capítulo 26, item 292, a espiritualidade coloca muito claramente que a finalidade dos trabalhos na casa espírita é de esclarecer, de consolar, de orientar, de proporcionar uma elevação moral aos desencarnados e também aos encarnados que participam desses trabalhos. E eles colocam da seguinte forma: não esqueçais que o fim essencial exclusivo do Espiritismo é a vossa melhoria e que, para o alcançardes, é que os Espíritos têm como permissão de vos iniciarem na vida futura, oferecendo-vos dela exemplos que podeis aproveitar. Isso é muito importante, porque muitos são os espíritos que se comunicam nos trabalhos mediúnicos, que nos trazem orientações de profundo teor moral, de profunda elevação moral, de questões éticas mesmo, das quais nós podemos absorver essas orientações, essas lições e buscar o impulso para a transformação, para a melhoria que nós necessitamos. Mas nós também podemos e devemos buscar essa transformação através dos exemplos daqueles espíritos sofredores que nos trazem, nos falando das suas existências, do motivo das suas quedas, das questões das suas falhas. E nós podemos encontrar muito de nós nessas comunicações e com isso nós podemos evitar para nós uma série de dissabores no aqui e também na vida futura. Então, mas por que conversar através dos médiuns, né? Por que a espiritualidade precisa dos médiuns para esse diálogo? Eles não poderiam, de alguma forma, comunicar-se diretamente, pensamento a pensamento, com os espíritos desencarnados, com aqueles que comparecem aos nossos trabalhos mediúnicos? E a resposta óbvia é claro que sim, eles poderiam. Mas existe uma necessidade, uma utilidade para a comunicação através dos médiuns, porque através dessa comunicação é que os espíritos, muitas vezes aqueles sofredores, aqueles mais necessitados, têm a oportunidade de conseguir ouvir as orientações que lhes são trazidas. E lá também no livro dos médiuns, eles vão colocar que essa comunicação se dá e é necessária para a edificação moral dos desencarnados, porque esses têm uma dificuldade muito maior em assimilar a corrente de pensamento dos espíritos mais elevados. E eles vão colocar também no livro dos médiuns, né? Os nossos pensamentos não precisam da vestidura da carne para serem compreendidos pelos espíritos. E todos os espíritos percebem os pensamentos que lhes desejamos transmitir, sendo suficiente que lhes dirijamos esses pensamentos, e isto em razão das suas faculdades intelectuais. Mas eles também colocam que tal pensamento, tais e quais espíritos o podem compreender em virtude do adiantamento deles, ao passo que para tais outros, por não despertarem nenhuma lembrança, nenhum conhecimento que lhes dormitem no fundo do coração ou do cérebro, esses mesmos pensamentos não lhes são perceptíveis. Daí a necessidade da decodificação
através do organismo do médium, é porque ao comunicar-se através do médium, o espírito ainda muito materializado, muito necessitado das sensações da matéria, que não consegue perceber a sutileza das ondas do pensamento, da comunicação de pensamento a pensamento, dos espíritos mais elevados com esses sofredores, por não conseguirem codificar, precisam ainda ouvir, precisam ainda sentir através dos corpos e através dos sentidos do médium, né? Nesse caso, a linguagem dos encarnados está muito mais acessível, porque quando se ligam ao médium, no decorrer do transmediúnico, esses espíritos, primeiro, eles se desembaraçam dos fluidos que os perturbam e recebem os fluidos de auxílio vindos do plano espiritual, passando a desfrutar com maior lucidez de compreensão e de percepção. Porque muitas vezes eles estão tão perturbados, tão deficientes nas suas capacidades de percepção, de compreensão, que somente o choque anímico pode despertar-lhes e tirar-lhes daquele momento de perturbação em que encontravam-se e assim receber mais claramente as orientações que lhes chegam através da palavra, através dos fluidos que são trazidos pela espiritualidade e dispersados também através do momento da reunião mediúnica. Esses espíritos, de certo modo, por algum tempo, voltam a sentir como quando estavam encarnados. Isso é fundamental, porque alguns deles mesmos colocam de como se sentem bem sentindo a sensação, sentindo a matéria, envolvidos, mergulhados novamente na matéria. E conseguem desligar-se por um instante daquele momento de perturbação em que se encontravam, né? E também o modo com que nós encarnados falamos é tão habitual ainda a eles que por isso eles entendem melhor aquilo que nós estamos dizendo, né? E assim, dessa forma que o diálogo com os espíritos através dos médiuns beneficia tanto aos desencarnados quanto aos encarnados. E aí nós precisamos entender, como nós já trouxemos nesse pequeno estudo, a necessidade de nós compreendermos a natureza dos espíritos que ali se comunicam, né? Porque muitos desses espíritos, em estado de erraticidade, passam muito tempo no plano espiritual, e esse tempo que eles passam no plano espiritual pode ser um período de aprendizado, pode ser um período de desenvolvimento, pode ser um período proveitoso, mas pode ser também um período de mergulho em pensamentos doentios, em pensamentos viciosos, em vibrações de sintonia com outros espíritos que sentem, que buscam, que vibram da mesma forma, e que por isso mesmo se caracterizam naqueles locais de sofrimentos, porque os locais de sofrimento, como nós vamos ver mais à frente, ao falar dos lugares no plano espiritual, não são lugares determinados, mas são criações da própria emanação de pensamento dos espíritos. A emanação de pensamentos, a emanação de sentimentos, que cria o lugar em que nós nos encontramos. E aí uma das questões do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta se o pensamento é o próprio espírito ou se o pensamento é um atributo deste, e a espiritualidade responde que é um atributo, mas que é necessário nós entendermos que onde está o pensamento, ali está o espírito. Que onde nós nos colocamos em estado de sofrimento, em estado de perturbação, onde nós pensamos, nós acabamos projetando isso. E o mundo que nós nos encontramos é resultado direto daquilo que nós trazemos dentro de nós mesmos. Então, necessário compreender quais são os espíritos que estão ali se comunicando.
qual a origem desses espíritos, qual o tipo de ambiente em que esses espíritos viviam, qual o tipo de sentimento que esses espíritos trazem consigo. E nós vamos compreender assim dessa forma que ao percebermos melhor o tipo dos espíritos que se comunicam conosco, nós conseguimos desenvolver de uma forma melhor o nosso trabalho, através da nossa atenção, através do nosso sentimento de fraternidade, através do nosso envolvimento, através do não julgamento, através do pensamento somente de auxílio ao invés da crítica. Isso nos traz profundas lições para nós mesmos, porque nós vamos perceber que muitas das coisas que os espíritos ali vivenciam são coisas que são vivenciadas por nós mesmos a todo instante, a todo momento, e que nós não percebemos o quanto nós mergulhamos em pensamentos, em sentimentos que são viciosos e que vão se repetindo durante dias, meses, anos, e que ao desencarnarmos, por vezes, trazem a sorte da nossa estadia mais ou menos feliz, mais ou menos infeliz no plano espiritual. A ponto de, por vezes, nós precisarmos nos comunicarmos através de um médium, porque não conseguimos nos desvencilhar disso, nós não conseguimos nos aclarar mente, sentimento, coração, a ponto de perceber as orientações que nos cheguem mais diretamente do plano espiritual. E isso não é difícil de reconhecer em nós mesmos. Nós percebemos muito isso porque muitas vezes nós estamos tão perturbados que recebemos a espiritualidade, os nossos orientadores, nossos guias, nossos espíritos familiares, tentando nos trazer palavras de ânimo, de esclarecimento, que nós não conseguimos perceber, porque somos atirados a pensamentos viciosos, a sentimentos doentios, e não conseguimos perceber mais nada. Existe um exemplo muito claro disso no livro Nosso Lar, quando a mãe de André Luiz vai contar a André Luiz que o pai, Laerte, encontra-se no plano espiritual, no umbral, que ela não consegue ter acesso a ele porque ele não consegue captar muitas vezes nem a própria presença. Ela tenta orientar-lhe, tenta falar-lhe, mas ele realmente não consegue perceber nada. E muitas vezes a única coisa que ele conseguiu perceber dela foi um sentimento que lhe trouxe algumas lágrimas, mas que logo se dispersava. Então isso nós percebemos o tempo todo, com o auxílio da espiritualidade, no trabalho dos espíritos familiares, que aproximam-se desses espíritos e que, por vezes, em uma lembrança de um espírito familiar querido, numa saudade, num envolvimento de sentimento de amorosidade, conseguem, por alguns instantes, tirar-lhes daquele sentimento de raiva, de ódio, de rancor, de culpa, de não perdão, de não compreensão do outro e de si mesmo. E é nesses momentos em que a espiritualidade consegue provocar nesses espíritos essa abertura que as palavras inspiradas dos mentores espirituais conseguem atingir por alguns momentos o coração desses irmãos encarnados. Então, meus irmãos, obviamente isso é apenas uma conversa, né? Nós vamos, a partir da próxima semana, então, estudar os temas que nós já falamos, né? Aqueles temas lá do último ponto da apostila 1, sobre a vida no plano espiritual, né? Sobre desencarnação, sobre espíritos errantes, exemplos de comunidades espirituais, exemplo 1 e exemplo 2, parte 1 e parte 2, para que nisso nós possamos começar a compreender sobre os tipos de espíritos que se comunicam conosco através dos trabalhos mediúnicos. Mais à frente, então, nós vamos voltar a esse mesmo ponto, aí na apostila 2,
falando da reunião mediúnica, os participantes encarnados, programa 2, módulo 1, tema 3. E aí nós vamos continuar, depois disso, falando sobre a reunião mediúnica propriamente dito, sobre os recursos, né? Sobre os obstáculos na prática mediúnica e a organização do mediúnica no plano espiritual, ok? Muito obrigado pela atenção. Eu quero dizer que eu estou morrendo de saudade de todo mundo, mas que essa saudade ela fica um pouquinho menor cada vez que a gente se encontra virtualmente nas nossas terças-feiras. Porque, embora a gente não se veja, embora a gente não se abrace, embora a gente não se toque, a gente consegue perceber a vibração de cada um, a amorosidade de cada um do grupo. Isso é muito importante. Isso é que mantém o nosso grupo firme e unido como precisa ser. Muito obrigado pelas atenções e que a paz de Jesus permaneça sempre nos nossos corações.